De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, Grêmio que venceu o São Luís de Juí pelo placar de 5-0, vários destaques individuais, mas nesse vídeo eu quero falar especialmente sobre Cristaldo, porque ele foi tema da entrevista coletiva e o técnico Luiz Castro fez frases importantes. Se o meia pode ser o camisa 10 do Grêmio na temporada de 2026. O Grêmio também está rescindindo o contrato do goleiro Thiago Volpi. Vou trazer aqui alguns detalhes desta situação. Antes de tudo isso, eu só peço a sua moral. O like aqui no vídeo para mostrar para o YouTube que o conteúdo é bom, que vale a pena, para o YouTube entregar mais, para mais gente, esses conteúdos todos aqui do canal Repórter Bruno Flores. E claro, também se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, tem vídeo todo dia e aí você recebe, assim que o vídeo vai pro ar, uma notificação no seu celular de que o vídeo tá no ar com as notícias e as informações mais quentes, mais fresquinhas da dupla Grenal. Vamos começar esse vídeo falando sobre o Cristaldo, porque ele foi um dos nomes que chamou a atenção no jogo contra o São Luís de Juí. Eu sei que o Carlos Vinícius fez 3 gols, que o Thiaguinho teve uma atuação de imposição ali no meio campo ao lado do Arthur, mas esse vídeo aqui é para falar sobre o Cristaldo, porque o Cristaldo é um jogador que pode não sair do Grêmio nessa janela. O Grêmio, é bem verdade, entende que esse jogador, internamente, pode receber propostas e ser negociado. Mas enquanto isso, ele vai ser aproveitado pelo técnico Luiz Castro. E o técnico português, inclusive, ele foi questionado, obviamente, na entrevista coletiva, sobre este ponto, né? Sobre, primeiro, a atuação do Cristaldo. E aí o Luiz Castro não quis entrar nos termos individuais, né? Não quis falar só do jogo do Cristaldo, disse que ele joga para o time, joga para a equipe foi bem, a equipe teve os seus pontos altos e conseguiu fazer uma boa atuação. Só que depois, ao longo da entrevista coletiva, ele também é questionado sobre a fase que o Cristaldo vivia em 2025 e como ele, de certa forma, fez uma boa atuação contra o São Luís e se isso poderia, né, apagar a atuação de 2025, né, o ano de 25, se o Luiz Castro teve alguma conversa, né, como é que foi tratar o Cristaldo para que ele pudesse ter um rendimento assim contra o São Luís de Juí. E aí o Luiz Castro disse abertamente, né, que ele acha que é muito fácil, e ele até diz que é um mal da sociedade, né, ele acha muito fácil alguém estar numa má fase e o restante, né, o entorno, pisotear essa pessoa. Foi mais ou menos isso que disse o Luiz Castro, dando um sinal muito claro de que ele vai apostar no Cristaldo. Bom, se ele vai apostar no Cristaldo para ser o meia de toda a temporada, muito difícil que isso aconteça, porque o Grêmio tem um planejamento de contratar um jogador para esta função. Já falei para vocês aqui a informação de que o Grêmio, e o Diogo Rossi foi quem apurou isso primeiro e a gente conseguiu confirmar, o Grêmio está tratando com cautela a busca do meia no mercado, porque essa é uma função que demanda muito dinheiro. E aí o Grêmio tem que fechar o primeiro volante, que o Grêmio espera que seja o Guido Rodrigues, e depois ainda tem que sair no mercado para contratar um meia armador. E isso vai demandar dinheiro do Grêmio. E o Grêmio precisa então de tempo na janela para conseguir fazer o melhor negócio possível. Pelo menos esta é a ideia do Grêmio neste momento. Então o Cristaldo, por enquanto, ele está ficando no Grêmio, ele vai continuar em Porto Alegre e o Grêmio também, inclusive, ouvi rapidamente ali, li na verdade, né, numa troca de mensagens, que o Cristaldo também foi bem contra adversários do Gauchão do ano passado, e isso não credenciou ele para um grande ano de 2025. Então o Grêmio também tem a sua dose de cautela em relação à avaliação desses jogadores neste momento, porque os grandes jogos da temporada ainda não começaram. Se tem um ponto favorável que o Grêmio coloca nos bastidores dessa temporada, é que mais cedo vai se ter uma avaliação mais próxima da realidade em termos de jogos em nível de competitividade. Porque o Grêmio vai estar terminando o mês de janeiro já com, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, ali adiante a Copa do Brasil. Então, o Grêmio vai ter adversários mais difíceis mais cedo e ainda dentro do período da janela. Então o Grêmio vai poder avaliar aqueles jogadores que estão no grupo, que eventualmente forem sair ainda, e tem uma barca grande ainda que o Grêmio quer se desfazer, e aquelas necessidades que eventualmente aparecerem para o elenco de jogadores. Falando em barca, né, falando em saída, o Grêmio está negociando a rescisão de contrato do goleiro Thiago Volpi, que tem vínculo com o Grêmio até o fim de 2026. Ele não foi relacionado, ele não ficou nem no banco
nesse jogo contra o São Luís de Juí, aconteceu algo emblemático, né, na apresentação do Everton, que foi o Grêmio dar a camisa de número 1 para ele, que era a camisa do Volpi. E no Palmeiras, o Everton só utilizou a 1 lá no início da passagem. Depois ele mudou para 21 e jogou praticamente todo o período dele de Palmeiras com a 21. Então, foi até curioso, né, que o Grêmio contratasse um goleiro que jogasse sempre com a 21 e desse, na chegada a Porto Alegre, a camisa do outro goleiro. Isso para a classe dos goleiros, né, é algo muito emblemático. Tu tirar a camisa que o cara tá usando e dar pro outro que tá chegando é algo realmente que deu todas as tintas aí pro Volpi de como vai ser a situação dele a partir da chegada do Everton. E o Grêmio, obviamente, também tem um entendimento que o Volpi tem um salário alto, porque ele veio em 2025 para ser um titular absoluto, para ser um titular de estofo, e não conseguiu, ao longo desse tempo todo, convencer a torcida disso. E, inclusive, a direção, porque a direção contratou um outro goleiro. E o Thiago Volpi, então, está negociando esta rescisão de contrato com o Grêmio, que deve se definir nos próximos dias. O Grêmio, então, vai ter que pagar até o fim do contrato, vai resolver algumas questões. Pelo que a gente sabe, existem valores atrasados de luvas, algumas questões de 2025, que outros jogadores também têm, e valores que teriam que ser pagos ainda esse ano. Então, tudo isso vai ser colocado na ponta da caneta agora entre as partes, para que o negócio todo seja construído e o Thiago Volpi, então, busque um novo clube para a sua carreira. Até o jogo contra o São José, né, quando ele foi titular, ele disse que ele e os empresários não estavam procurando nada, e ele falou nesses termos. Mas a informação que a gente tem deste sábado é que a rescisão do contrato já está sendo debatida entre as partes. Aliás, o Everton foi tema da entrevista coletiva do Luis Castro, e o técnico português disse que o Grêmio identificou que precisava contratar um goleiro com estas características, que ele vai ser uma peça muito importante de vestiário, mas que ele espera que, claro, o Everton também tenha essas características de jogo dele sendo utilizadas nas partidas oficiais pelo Grêmio, né? Deu ali uma curva, né, para não falar exatamente sobre o Everton, para não falar sobre as características de jogo e quando ele utilizaria o Everton. Possivelmente já pode ser na quarta-feira contra o Guarani lá em Bagé, mas o que a gente sabe é que o Luis Castro, nessa entrevista coletiva, valorizou muito a questão de vestiário do Everton e que o Everton, obviamente, foi contratado para ser o titular absoluto, porque o Grêmio entendia que esta era uma necessidade. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like nesse vídeo e fica por aqui no canal também, tá na tela aí, outros vídeos de Grêmio para você curtir e ficar bem informado sobre o tricolor. Valeu?